Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou tentando colocar aqui o título da nossa live. Vamos ver se vai dar certo. Hoje eu estou estreando um cantinho diferente aqui de casa. E essa tela de stories, né, de live é muito pequena. Tô estreando um cantinho para ver se a barriga fica acomodada, se vocês podem ver melhor o quadro. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Coralina. Tô uma leitoa, isso sim. Barrigão tá aqui, não posso amassar ele, que quando eu amasso dói. Legal, obrigada pelo carinho, gente. Bom, na live de hoje nós vamos falar sobre o caminho do processamento auditivo central. A gente vai memorizar, tentar criar algumas estratégias de memorização para entendermos melhor o caminho que o som faz depois da cóclea, depois da audição periférica, né? Na faculdade, a gente estuda muito a audição periférica até cóclea. E como que a gente estuda isso na faculdade, né? Por meio de desenhos, repetição, falando. Por quê? Para nós, quando a gente entra na faculdade, que não tem noção nenhuma do corpo humano, como funciona o cérebro, os sentidos sensoriais, até fazer sentido pra gente, nós precisamos estudar a estrutura e a função, para depois saber a alteração. Então, foi muito mais fácil o processo para mim aprender sobre o processamento auditivo, porque eu sempre amei anatomia e fisiologia da audição. E eu não fiquei só até a cóclea, mesmo trabalhando só com aparelhos auditivos e depois estudando eletrofisiologia da audição, eu fui estudar o cérebro. Então a audição central, ela faz parte deste estudo da audiologia. Só que a partir da cóclea, a gente não tem tanto na literatura os desenhos de anatomia, associando com a funcionalidade. Então, quando a gente vai estudar o processamento auditivo, a gente só imagina teste e terapia. E aí a gente fica perdido se a gente não entende a estrutura que está sendo estudada, as funções de cada estrutura. Então eu quero trazer para vocês aqui como eu aprendi, como eu estudei e tentar ajudar vocês aí, tá? Então eu quero convidar você que está aí nessa live hoje aqui comigo. Se você quiser aprender esse caminho e memorizar, te convido a pegar um papel, uma caneta para nós desenharmos. Ai, Larissa, mas eu aprendo muito mais ouvindo. Ótimo, mas quando a gente fala em memorização, a gente precisa utilizar nossas outras vias de entrada de informação. Inclusive, essa é uma orientação que a gente precisa ensinar para os pais. Cada pessoa aprende de um jeito, mas quando a gente utiliza todas as nossas vias sensoriais para receber uma informação, é como se a gente fizesse mais conexões cerebrais. Então, esse estudo do processamento auditivo requer mais associação de ideias para que o quebra-cabeça se monte, para quando a gente for pensar no teste que vai aplicar, na interpretação do exame, a gente saiba o que está sendo dito ali naquele local, naquela função, naquela habilidade. Então a gente tem que estudar o processamento auditivo como se estivesse estudando anatomia e fisiologia da audição igual na época da faculdade.
e repetidas vezes. E a gente também fez isso depois na audiologia para aprender mascaramento. Todo fonoaudiólogo passou por esse processo. Seja você audiologista ou terapeuta que vai fazer o exame ou que vai tratar, você precisa entender a anatomia e fisiologia da audição central, tá? Então eu te convido a pegar aí um papel, uma caneta e nós vamos desenhar. Vai sair umas coisas lindas. Não sou boa de desenho, mas eu quero que você aí se vira com o seu desenho, eu me viro aqui com o meu desenho e juntos vai dando tudo certo, tá bom? Então, preparados? Eu vou só recapitular com vocês, tá bom? Então, pavilhão auricular, e aí vem o conduto auditivo, e aí vem a orelha média, né, com os ossículos, e aí vem a cóclea. É isso aqui que a gente estuda muito. E por que que isso é importante para o processamento auditivo? Já respondendo algumas perguntas, fez só o exame de PAC, já concluiu que tem transtorno, né? Olha só, não tem como, tá? A gente só fazer o exame de processamento auditivo. A gente precisa dessas informações que vêm antes, tá? Estão pedindo para eu tirar o chat. Eu não sei tirar o chat. Tá incomodando vocês? Ou é só uma pessoa? Me dá um feedback aí. Qualquer coisa vocês me ensinam. Olha o meu vizinho. Qualquer coisa vocês me ensinam a tirar o chat. Mas posso deixar o chat? Vocês me dão um feedback aí, tá? Mas então vamos lá. Vou seguindo aqui enquanto vocês respondem para mim. Para o exame de processamento auditivo, qualquer paciente que a gente atenda no consultório, nós precisamos saber como que está essa entrada da informação. Só que a audição, ela não para aqui, tá? Ela não para. Então a gente precisa olhar, fazer a meatoscopia. Todo fonoaudiólogo precisa fazer a meatoscopia. Então, como que tira o chat, gente? Vocês podem me ensinar? Eu não sei tirar chat. Vocês têm que me ensinar agora. Vocês querem? Deixa eu ver. Não sei. Desativar comentários. Deve ser aqui. Ah, eu aprendo. Pronto, mas aí eu me sinto isolada do mundo. Vamos lá, então. Depois eu ativo, tá? Então, pavilhão auricular tem a função de captar o som. Conduto auditivo externo de conduzir esse som. Audição média de ampliar o som. E a cóclea de interpretar nas frequências, de ouvir as frequências desse som. É muito pouco o caminho, a gente está só no começo. Depois vem a ponte, tá? Quando vocês me perguntam, Lari, o Bera é importante? Sim, gente, porque o Bera é a ponte, certo? É uma estrada. Gravem bem esse caminho, estrada. É uma ponte e uma estrada primordial para o som chegar até o cérebro. Então, o exame de Bera vai nos dizer se essa ponte está boa, ou se ela está quebrada, ou se ela está mole. Porque se a ponte estiver com algum problema, mesmo a gente sabendo que não é comum uma criança ter neuropatia auditiva, só que é possível e a gente não pode olhar para a cara do paciente e achar que ele não tem cara de ter uma neuropatia. Ainda mais se tratando de crianças que estão em desenvolvimento de fala e linguagem, a gente está ali tratando isso, que depende exclusivamente dessa ponte, tá? Então o Bera é importante. Toda a audição periférica e o Bera já são partes da bateria da avaliação do processamento auditivo. Então, se você receber um paciente só com o exame de PAC, não é conclusivo, tá? Pode estar tudo certinho? Pode, mas quem me garante que não há um problema antes que
faça com que todo o resto esteja alterado, tá? Então, depois que a gente viu, estudou e a gente sabe que o som ele passa por essa ponte estrada, e aí esse som vem pela estrada dos dois lados, né, gente? Porque nós temos duas orelhas, então a gente tem que entender que o som ele vem binaural. Por isso que quando nós vamos estudar sobre o PAC, a gente vê muito binaural, né, ipsilateral, unilateral. Então, essa estrada, o nervo auditivo, tem dos dois lados. Então, quando a gente vai estudar o processamento auditivo, a gente está estudando duas vias auditivas, a da direita e a da esquerda. Por isso que no exame tem muito orelha direita, orelha esquerda, só orelha direita, só orelha esquerda. Porque a gente quer saber se esse som ele está sendo eficiente na condução, tá? Das duas vias auditivas e se uma orelhinha está fazendo muito bem a sua função e essa também. Então, por isso que os testes, a bateria de teste do processamento auditivo, ela é tanto binaural quanto unilateral, tá? Para a gente poder avaliar essas vias. Aqui, então, a gente tem essas duas estradas, nervo auditivo, que vão se encontrar no tronco encefálico, certo? O tronco encefálico é a estrutura que vai conduzir esse som para o cérebro, tá? O tronco encefálico é como se fosse o tronco da árvore. Não existiria árvore se não existisse tronco, tá? Então, o tronco encefálico ele é muito importante na condução e na subida desse som. E aí aqui, claro, a gente vai ter algumas estruturas que a gente não precisa memorizar. Colícula inferior, núcleo caudal, essas coisas. Não, a gente só tem que entender que o tronco encefálico ele é muito importante para o processamento auditivo. Porque quando o som vem por essa estrada, eles precisam se encontrar, certo? Para ser levado lá para os hemisférios cerebrais. Vou fazer o desenho aqui, para a gente poder também desenhar o cérebro, tá? Vocês estão desenhando aí? Não dá para eu saber, né? Então, vamos lá. Aqui é o tronco, aqui é o caminho, a estrada. Aí aqui vem o tronco encefálico, que vai depois vir para os hemisférios. Olha que lindo meu desenho. Vocês vão dar print, postar depois. Os hemisférios que estão, gente, dentro do cérebro. Vão acompanhando aí. Não vou desistir de ensinar isso para vocês, tá bom? Então, o processamento auditivo, ele já começa aqui no nervo auditivo, tá? Esses sons se encontram para poderem juntos caminharem para o cérebro, tá? Quando eles estão aqui no tronco encefálico, que é a continuação dessa via auditiva, esse som que veio da direita e veio da esquerda, eles precisam subir juntos. Por quê? Se eu tiver qualquer alteração aqui nessa via auditiva, seja da direita ou seja da esquerda, o som já vai chegar falhado lá em cima, tá? Então aqui é muito importante haver interação auditiva. Quem já ouviu isso em alguma aula de PAC ou já viu no teste, né? Quando pegou um teste para interpretar, ou então foi ver a bateria de testes que podem ser aplicadas e viu lá interação auditiva. O que é interação auditiva? É as vias auditivas trabalhando em conjunto para levarem esse som aos seus destinos, tá? Por quê?
Depois que eles caminham junto, que eles se encontram, tá? Esse som vai lá para o hemisfério, mas cada um vai para o seu lugar. É nesse momento que eles têm que caminhar junto. Então, existem os testes que avaliam interação auditiva. E por que é importante avaliar a interação auditiva? Porque, como eu já disse, se tiver uma falha nessa condução conjunta do som, nós vamos ter uma dificuldade de integração das informações lá em cima, tá? E tendo uma dificuldade logo de entrada, a gente precisa saber, será que eu consigo só com treinamento auditivo melhorar isso? Qual está sendo o reflexo dessa dificuldade na vida do paciente? Por mais que a gente receba um teste alterado que mostra lá interação auditiva alterada, eu vou tratar a interação? Sim, mas com foco na queixa do paciente. E nem sempre a queixa dos pacientes que têm uma dificuldade de interação vão ser a mesma. Por isso que não dá para a gente pensar em exercícios universais, para a gente pensar em tratar só o exame. É necessário ter um bom exame feito e alguém que entenda da interpretação, mas entenda também desse paciente no dia a dia e da queixa, tá? Então vocês gravem os nomes aí, porque no final eu quero contar uma coisinha para vocês que eu estou pensando em criar. E eu vou querer o feedback de vocês. Então aqui é a estrada. Seria ótimo se eu tivesse outra cor de caneta, né, gente? Mas eu não tenho. Então, a estrada, né? Aqui é o caminho que esse som da direita e da esquerda, eles precisam caminhar juntos como irmãos, interação. Pensa nas crianças que têm dificuldade de interação, que eu falo muito em linguagem. Interação é o quê? Junto, perceber o outro em conjunto, tá? Então, interação é isso, é memorizar, beleza? Quando esse som, ele finaliza lá no tronco encefálico, o som que veio da esquerda vai para a direita. E o som que veio, tá trocado, né? O som que veio da esquerda vai para a direita, ok? E o som que veio da direita vai para a esquerda, ok? Então, olha só, há um cruzamento das informações. Esse som que foi aqui para a direita, que a gente sabe que é o hemisfério direito, não dá pra ver, que a gente sabe que é o hemisfério direito, e esse som que veio aqui, que é o hemisfério esquerdo, eu chamo esse momento aqui que tem que haver uma decodificação do som, tá? O som deixa de ser uma informação puramente auditiva para ser reconhecido como fala. Então aqui a gente sabe que quem reconhece, quem decodifica o som é o córtex auditivo primário, que existe no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo. Eu costumo chamar o córtex auditivo primário de pedágio. Porque só vai seguir viagem se passar pelo pedágio. No pedágio tem que haver o reconhecimento, tem que haver a decodificação, tem que haver a percepção de tempo, tá? Então, se houver uma falha aqui na recepção deste som, na decodificação desse som, vai haver uma dificuldade no reconhecimento e interpretação de fala. Aqui é uma informação puramente auditiva.
aqui já passa a ser reconhecido como fala, porque é a função do córtex auditivo primário. E aí dentro da bateria de testes, nós vamos ter testes que avaliam as funções que são feitas aqui, tá? Não vou falar de teste agora, eu quero que vocês entendam esse caminho que eu criei, tá? Fazendo essas analogias para quando vocês visualizarem o processamento auditivo, vocês entenderem desse caminho, ok? E aí a gente sabe que o hemisfério direito é o hemisfério não verbal, certo? Que é responsável pelo lado abstrato, sentimental, emocional, prosódico de fala, ok? Não verbal. Não verbal. E o hemisfério esquerdo é o hemisfério verbal, responsável pela linguagem, 90% das pessoas. Por isso que a maioria das pessoas são destras, porque essa informação, ó, ela vai rapidamente lá para a área da linguagem, tá? Só que bastaria eu ter apenas essas habilidades boas e essa aqui não? Não. Eu preciso ter uma integridade, eu preciso ter essas informações se conectando para eu poder compreender de fato a mensagem. Igual aqui, eu estou passando uma mensagem para vocês. Pelo jeito que eu estou falando, vocês entendem que eu estou ensinando. Eu não estou brava, eu não estou falando assim com vocês, entendeu? Eu também não estou falando assim, triste, apática. Então, a prosódia, o jeito que a pessoa coloca a entonação na fala, passa uma mensagem também. E nós só conseguimos interpretar as informações porque nós temos o nosso lado não verbal associando com o verbal. Então, o tempo todo a gente está fazendo essa associação interhemisféricas, tá? De informações. Para ver o quê? Para ver o quê? Integração das informações. Integração é junção, tá? Conexão, eu integrar com o outro, tá? Junção. E aqui a gente sabe que tem outra ponte muito importante, que se também tiver uma falha nessa ponte, como pode haver lá no início, no nervo auditivo, as informações não vão se integrar. Por isso que o processamento auditivo é tão difícil, gente. Porque se a gente não memoriza esse caminho, se a gente não entende as estruturas... Lari, como que você aprendeu tudo isso? Gente, não foi um livro específico me ensinando isso. Foi estudando anatomia, cada estrutura. E muito dessa anatomia a gente não encontra dentro de livros de fonoaudiologia. A gente encontra em atlas, a gente encontra inclusive em estudos da neuropsicologia. Porque a neuropsicologia, ela estudou e estuda há muitos anos, antes dos fonoaudiólogos, o processamento da informação, tá? Então, o processamento da informação essas informações entram. E nós, fonoaudiólogos, começamos a estudar o processamento da informação auditiva. Para eu poder estudar o processamento da informação auditiva, eu tenho que ver como essa informação, ela acontece, ela entra. Então, a gente tem que ir estudando para associar isso, tá? Mas, dentro de estudos da neuropsicologia, por exemplo, quando vai falar da relação interhemisférica, você vai encontrar a palavra integração. Você vai encontrar informações em estudos da neuropsicologia, quando fala da funcionalidade do tronco, sobre a importância que ele tem na condução desse som e no processo atencional. E a gente vai associando com o que dentro da fonoaudiologia a gente tem de estudos, tá? O tratado de 2015 não tem disponível mais, então eu ainda estudo pelo tratado de 2011. Todas essas habilidades que eu falei para vocês, tá? De
interação auditiva, de decodificação, de resolução, de reconhecimento, de integração, tem no tratado associando com os testes, tá? Mas eu tô trazendo bem resumido aqui para vocês, porque também não está assim detalhado. A gente tem que ir lá no primeiro capítulo, depois no último, e montando esse quebra-cabeça. E por fim, para esse quebra-cabeça ser montado, a gente tem que ir para a prática, tá? Para a prática. Então, esse é o caminho. Eu vou abrir os comentários, porque eu quero saber. Deixa eu ver se eu vou saber abrir os comentários agora. Ativar comentários. Ativei! Pronto. Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês não, né? Vocês entenderam? Eu quero resumir para vocês agora uma analogia que eu criei, que se vocês gostarem, eu vou criar um vídeo animado para ajudar vocês na prática, tá? Então vamos lá. O som da direita e da esquerda, eles vêm por uma estrada cada um. E aí eles precisam se encontrar. Para se encontrar esse som da direita e da esquerda, a primeira habilidade que tem que ter é atenção. Que vocês vão ver como figura fundo, tá? O que é figura fundo, Lara? É um processo atencional que a gente tem que ter. Que processo atencional que é esse? É quando eu consigo excluir outros estímulos e focar no que é mais importante para mim. Então, esse som que tá vindo da estrada e da ponte da direita e esse que tá vindo da esquerda, eles precisam se encontrar para juntos caminharem como irmãos. Se eles não caminharem junto, eles têm uma falha em interação. Por isso que eu falei para vocês desenharem aí, gente. É interação, tá bom? Se houver uma falha nessa interação e na condução desses sons andando como irmãos, vai haver uma falha em todo o resto, principalmente na integração. Porque se eu não interajo, não dá liga, eu não junto, tá bom? Então esse som, cada um depois vai para o seu pedágio, para ser reconhecido e decodificado, para deixar de ser apenas uma informação auditiva e se tornar um reconhecimento de fala, um padrão, tá? Quando é decodificado e reconhecido aqui na região, no córtex auditivo primário, que é o pedágio que recebe e decodifica para permitir essa integração, eu vou ter um bom reconhecimento, eu vou ter uma boa interpretação de tempo. E aí que vem outra questão. Eu posso ter uma falha aqui, eu posso ter uma falha aqui, ou eu posso ter uma falha no pedágio, ou eu posso ter uma falha em tudo, ou eu posso ter uma falha só nesse pedágio, ou só nesse pedágio, ou nos dois pedágios. E, consequentemente, eu posso também ter só uma dificuldade nessa ponte que junta as informações. Por isso que eu tenho que interpretar um exame para saber onde que está a dificuldade da criança. Mas a criança, ela pode ter uma dificuldade em tudo. E aí eu vou tratar tudo? Vou tentar dentro do que é possível na minha terapia, levando em consideração a queixa, tá? A queixa. E aí, posso excluir questões de linguagem, de cognição e de memória? No momento de avaliar, a gente tenta excluir, para a gente saber de fato esse caminho que eu estou mostrando para vocês. Mas o terapeuta que vai tratar, ele não vai tratar o exame, ele vai tratar a queixa. E aqui a gente só está falando de 2 hemisférios.
que são importantes para o processamento da informação, mas o nosso cérebro não tem só 2 hemisférios, né? A gente tem hemisfério frontal, a gente tem hemisfério occipital e outras coisas mais que muita gente ainda nem descobriu, está em estudo ainda. Então, quando a gente vai estudar um paciente para tratar, a gente leva em consideração o que o exame nos mostra, mas a gente tem que pensar como o cérebro dessa criança funciona. Por quê? A gente quer saber como essa criança aprende, porque ela vai ter uma queixa, ou na comunicação, ou no aprendizado escolar, certo? E comunicação e aprendizado escolar não é só auditivo, depende de planejamento, de memória, de execução, certo? Inclusive para o paciente poder dar uma resposta para o avaliador no momento do exame, ele não está utilizando só os hemisférios, ele está utilizando o frontal. Então, por isso que o avaliador precisa observar o comportamento da criança, a dificuldade de memória. Só que a gente tem que tomar cuidado como colocar no relatório para ele ficar o mais objetivo possível dentro das funções auditivas. Só que o terapeuta, ele precisa dessas informações que não estão no exame. Então, por isso, fazer uma avaliação de linguagem ou entrar em contato com quem avaliou. É isso que é importante para o bem do paciente e para o bem da fonoaudiologia, porque não existe a diferença entre audiologista e terapeuta. Existe um trabalho que cada um precisa executar para ser junto, para o bem do paciente. Vocês me entenderam? É isso, gente. Conseguiram entender? Pareceu uma árvore, né? Um tronco, ok? Então, estrada, caminhar como irmãos, esses sons, porque tem que haver interação, tem que chegar no pedágio e ter reconhecimento e decodificação no tempo certo, tá? Porque se um pedágio ou outro tiver lerdo, já era a integração da informação. Assim como se esses pedágios estão trabalhando junto, mas eu tenho um problema aqui na ponte que a gente sabe que é o corpo caloso, também vamos ter uma dificuldade. Transtorno do processamento auditivo não é deficiência. Por isso que a gente não pode falar de estruturas, tá? Anatomia dentro de um exame, dentro de um relatório. Mas quando a gente estuda e a gente trata um paciente, a gente tem que saber por onde esse som percorre. Então a gente não pode deixar de estudar anatomia e falar com os profissionais da área, principalmente os profissionais que andam fazendo a solicitação, médicos, psicopedagogos, sobre isso. Porque eles vão ver que a gente domina, que a gente sabe o que está sendo feito e que requer muito, muito estudo. Então a gente tem que compartilhar informações sim, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Querem mandar perguntas? Vamos lá, mandem as perguntas para a gente abrir um pouquinho para encerrar. As lives, elas ficam salvas só por alguns minutos, enquanto eu salvo na minha página lá de pastinha que eu tenho de lives, mas nenhuma live minha fica salva no meu feed. Eu já acho que expliquei em algumas lives que live é um momento em que eu tenho que prestigiar quem tá aqui ao vivo assistindo e aprendendo comigo. Não é um conteúdo para post e feed de Instagram, é realmente uma aula que se beneficia quem tá aqui. 115 pessoas ao vivo comigo, tá bom? Que pararam tudo, assim como eu parei tudo também, tá bom? Não tem pergunta, gente? Então eu vou responder uma pergunta. Me perguntam muito, Lari, quando que é transtorno? Quando é imaturidade, né? Gente, assim como nós atendemos crianças pequenas, quando terá o curso de PAC? Próximo mês, tá bom? Mas antes de abrir as inscrições do curso, a gente vai ter uma bela novidade para todo mundo, um presente, e aí eu conto já, talvez semana que vem, tá bom? Mas, como eu estava dizendo, a gente atende uma criança no consultório com problema de fala e linguagem, né? Porque as crianças que chegam para o nosso consultório para terapia de fala e linguagem, elas ainda não completaram
todo o amadurecimento dessas estruturas, elas estão em desenvolvimento. Mas a gente já parte do pressuposto que, se está havendo uma queixa na fala e na linguagem, essas habilidades precisam ser estimuladas porque são fundamentais para a comunicação. É a principal via de entrada da informação para o aprendizado da fala e da linguagem, ok? Então, após os 7 anos, essas habilidades a gente já espera que estejam maduras, que já estejam em pleno funcionamento dentro do que é esperado para a idade, ok? Agora, assim como a gente pega uma criancinha que já era esperado ela estar falando de um jeito, organizando o pensamento de um jeito, e a gente vai ver a diferença do que essa criança tem para o que é esperado para a idade está muito distante. Então a gente já pensa em um transtorno. Por quê? Eu preciso estimular mais habilidades nessa criança para ela alcançar o que é esperado para a idade. Estimular as habilidades para ela alcançar, porque ela está em desenvolvimento, tá? Então ela, mesmo tendo um transtorno do desenvolvimento de fala e linguagem, ela está em desenvolvimento e a gente vai estimular, sabendo que a idade que ela tem e o que ela está adquirindo e apresentando nesse momento está um pouco aquém. É a mesma questão no transtorno do processamento auditivo em crianças, tá? Se eu recebo uma criança com 7 anos, eu parto do pressuposto que ela está com uma imaturidade nesse desenvolvimento. Eu recebo uma criança com 9 anos, eu já parto do pressuposto que ela possivelmente precisa ser mais estimulada, porque a idade do que é esperado lá para 7 anos, para esse amadurecimento, já está mais distante. Mas quer dizer que vai ser permanente, que vai ser deficiente na vida dessa pessoa? Não. Todos nós precisamos desenvolver e melhorar muitas habilidades nossas de entrada da informação. Quantas pessoas não conseguem acompanhar uma conversa e precisam ficar escrevendo? Quantas pessoas ficam ouvindo e daqui a pouco não entenderam nada? E isso limitou a vida delas? Não. Só que por que a gente procura ajudar e tratar logo isso na criança? Para que não vá virando uma bola de neve e interferindo em outras áreas da vida dessa criança. Porque nós aprendemos pelos 5 sentidos sensoriais. E no processo escolar, o sentido sensorial mais requerido da criança é o auditivo. Então, por isso que ela apresenta dificuldade no processo de alfabetização. Se eu tenho uma criança que vai para a alfabetização carregando alguma defasagem de fala e de linguagem, eu já sei mais ainda que eu preciso estimular esse processamento auditivo. Eu só preciso saber por onde começar. Porque uma criança que tem trocas na fala e na escrita, ela possivelmente vai ter uma dificuldade aqui no pedágio, na decodificação, no reconhecimento, no tempo, porque fonema é tempo. Para eu entender o tempo de um fonema e de outro e saber a diferença, eu tenho que ter uma boa decodificação. Então tem muitos estudos mostrando essa relação, mas é só aqui que essa criança pode ter dificuldade? Não. Então por isso que eu não olho o exame só onde está alterado, eu tenho que entender se há alguma dificuldade que antecede isso, certo? Para eu poder estimular a hierarquia, o que vem antes. Porque se eu começo já estimulando decodificação nessa criança, vai ser muito difícil se ela tem uma dificuldade atencional. Ou então se essas vias não estão caminhando junto, eu fico lá estimulando e pensando, exercício de decodificação. Que exercício eu vou criar para decodificação? Essa criança está com dificuldade em decodificação? Mas antes tem habilidades que precisam ser trabalhadas para a decodificação melhorar. E, gente, nós estamos falando de estrutura, tá? Estruturas que desenvolvem e são responsáveis por habilidades auditivas. A gente trata habilidades, tá? Partindo do pressuposto que essas estruturas precisam amadurecer. Mas e se de fato essa criança tiver uma dificuldade genética, algo mais orgânico,
a gente tem que entender isso e observar se a gente está ajudando de alguma forma. Por isso que não é só o exame melhorando ou não melhorando que nos dá um sinal se essa criança está evoluindo ou não. Por quê? Porque a gente não trata o exame, lembrando que a gente trata o quê? A queixa. Então também tem outras formas de eu ajudar essa criança no meu processo de terapia do processamento auditivo. Que aí eu vou contar mais nas lives, tá bom? Vou contar mais em aulas que eu estou preparando, em posts, e nesta semana que vai anteceder a abertura do curso de PAC, que vai ter um nome bem especial, enfim. Não vai ser igual ao workshop de fala e linguagem, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Então, gente, contem aqui pra mim, pra nós finalizarmos, o que você memorizou e aprendeu. E resume em uma palavra aí, o que você aprendeu e memorizou dessa aula. A automatização de fonema, Cíntia, depende do processamento, tá? A automatização de fonema. Por isso que terapias fonológicas, eu faço terapia do processamento auditivo, partindo do pressuposto que isso aqui está precisando ser estimulado. Por isso que eu não preciso de exames antes dos 7 anos, eu já parto do pressuposto que eu tenho que estimular tudo isso aqui, mas entendendo a hierarquia, ok? Indica um exercício de interação ou integração auditiva, Tatiane? Não vou indicar porque é uma live aberta, né? Tem muitos profissionais que eu não sei se são fonos aqui. E lembrando, se eu te ensino um exercício aqui para interação e para integração, você vai ajudar seu paciente? Não, porque não é um exercício que faz uma boa terapia, não é um exercício que dá o sucesso e resolve o problema do paciente. É um conjunto de exercícios e de estratégias que não são só com o paciente, dependem da família e da escola também para que essa criança tenha sucesso. Não pensem no exercício, gente, antes de entender o raciocínio clínico, tá bom? Por isso que alguns pacientes ficam tanto tempo em terapia, porque às vezes o profissional está pensando só no exercício, assim como em fala e linguagem, né, gente? Às vezes a gente pensa tanto só no exercício, no exercício, no exercício. Se você for todo dia para academia, só fazer exercício, mas você não mudar a sua vida, se você não melhorar a sua alimentação, o seu sono, vai adiantar alguma coisa? É assim no processamento auditivo. Acho que meu marido deve ter ouvido esse exemplo, ele vai gostar, que ele é do mundo da academia. Então é a mesma coisa na nossa prática, tá, gente? O exercício complementa, mas o raciocínio clínico é o que traz o sucesso para o nosso paciente. Tá bom? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Na próxima terça nós vamos ter outra live, assunto de processamento auditivo, e vou trazer novas coisas aí para vocês, tá bom? Então, obrigada para quem esteve presente aqui comigo, que gostou. É com carinho e amor que realmente eu ensino aí para vocês, tá bom? Então, boa noite para todos, tá bom? Tchau!